Muita gente ainda tem dúvida de como é feita uma análise para avaliar micro-organismos, principalmente se você é produtor, consultor agrônomo e está com dúvida se esse produto aí biológico, ele realmente tem uma viabilidade boa, uma concentração, se ele não tem contaminante. Então, hoje a gente vai entrar no laboratório. Coloca aí seu jaleco, se prepara, que vocês vão entender como é feita uma análise de qualidade de produto biológico, tanto comercial quanto on-farm, entender o que é câmara de Neubauer, placa de viabilidade, procedimento técnico, mas de um jeito descomplicado, assim como é o Bioagrotech. Se você é novo aqui, eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos. No episódio passado, a gente falou sobre produtos comerciais versus produção on-farm. Mas como é que você sabe se o produto que você está usando, seja comercial ou produzido na fazenda, ele realmente tem qualidade? Então hoje eu vou te ensinar os 3 pilares da análise: pureza, viabilidade e reprodutibilidade. É um termo assim mais técnico, né? Mas eu vou te explicar de uma forma que qualquer um possa entender. Então tá, vamos lá começar. A gente precisa analisar inicialmente a pureza, que é o primeiro pilar. A pureza significa que você tenha, na verdade, só os micro-organismos que você quer e nada mais dentro do produto. Sem contaminante, sem bactéria oportunista, sem fungo que está ali competindo. Um produto comercial, ele tem uma pureza maior que 99,9%. Isso é o ideal, tá, pessoal? Um produto on-farm pode ter a pureza entre 60% e 95%. E isso é uma questão bem séria. Por quê? Porque a variabilidade é muito alta. Vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários para eu também saber o que vocês passam ali no dia a dia no laboratório, ou se você já sabia disso. Então vamos para o segundo pilar, que é a viabilidade. A viabilidade ela é a porcentagem de células que estão ativas e vivas. Então, eu vou voltar aí alguns episódios, porque eu sempre pedia para vocês anotarem, então pega aí seu caderno e anota os 3 pilares da qualidade. O primeiro pilar é a pureza, que precisa ter pelo menos 99% de pureza, se for um produto comercial. O segundo pilar é a viabilidade. Então, anota que é a porcentagem de células que estão vivas e ativas, porque isso é muito importante, até para você analisar no seu dia a dia. Não adianta a gente ter 1 bilhão de células por ml se 90% estão mortas. Um bom produto biológico, ele tem viabilidade maior que 80%. Os produtos on-farm, sem controle de qualidade, eles podem ter viabilidade de uns 40%, 60%. É um pouco preocupante, né? Então, se você trabalha num laboratório de on-farm, eu sei que você provavelmente observa isso antes de liberar o produto para aplicação, por exemplo. E o terceiro pilar, tá anotando? Anota aí. É a reprodutibilidade. Essa palavra que é meio difícil assim de falar, ela significa que lote após lote, o produto precisa manter as mesmas características. A concentração, ela não vai variar. A viabilidade, ela tem que se manter. E a pureza, ela é constante. Os produtos comerciais têm coeficiente de variação menor que 5% entre lotes. Então, se você está imaginando aí um laboratório dentro de uma fábrica daquele produto biológico que você geralmente compra, ele não pode sair com esse coeficiente de variação maior que 5%. Saiba disso. Até para você analisar um laudo que você possa pedir para ver como é que estão os produtos. Entende? Para quem é novo aqui, eu criei o podcast justamente para isso, para trazer um pouco de conhecimento para vocês e mostrar como você pode ficar com a pulga atrás da orelha desse produto biológico que você está adquirindo. Não é para ficar contra as empresas nem nada desse sentido. É justamente para auxiliar vocês a entender melhor sobre esses produtos e poder cobrar se necessário. Agora, se a gente fala de on-farm, que não tem controle de qualidade, eles podem variar mais de 30% de um lote para o outro. E isso é uma variabilidade muito alta. Vocês concordam? Então, assim, quando vocês veem lá no rótulo do produto comercial aquela especificação de 10 elevado à oitava, de 10 elevado à nona UFC por ml, isso foi testado em laboratório
com protocolos bem rigorosos. E isso que a gente vai conversar agora, como é que isso é feito? Então vamos lá. Foi produzido um fungo entomopatogênico, um metarrhizium, e ele foi feito ali no arroz, com a temperatura ideal, a umidade ideal, por todo o tempo preciso. E a gente quer formular esse produto e ver qual que é a concentração que ele tá. Primeira coisa é a contagem de células viáveis e avaliar a concentração utilizando a câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer também é chamada de hemocitômetro, mas isso vocês não precisam saber. Que é uma lâmina de vidro que ela é bem espessa, com uma grade que é gravada no centro. Se você não conhece ou nunca viu uma câmara de Neubauer, pesquisa aí no Google. Abre aí que vocês vão conseguir enxergar, entender mais ou menos como é que é. Essa grade, ela tem 4 quadrantes de medidas conhecidas e permite calcular quantas células você tem por ml. Então a gente faz esse cálculo avaliando quadrante por quadrante, fazendo a soma e dividindo. Então primeiro você vai preparar a amostra, pegar o produto biológico, fazer as diluições seriadas, por exemplo, 1 ml do produto em 9 ml de água estéril, que é o que geralmente a gente usa no laboratório, ou uma solução salina. Isso é uma diluição de 1:10. Provavelmente, se você é agrônomo, você já fez isso, né, durante a faculdade, ou se é biotecnologista como eu. Se for necessário, são feitas mais diluições, até chegar a uma concentração que dê para contar. Geralmente, entre 50 e 300 células por campo, porque imagina, 300 células é muita coisa, né, para contar. Então, a gente dilui o máximo possível, se tiver bem concentrado o produto, para fazer essa contagem de uma forma mais tranquila. E para tirar fotos, vocês já viram essas fotos bonitas, assim, não de microscópio de varredura, que é aquele bonitão, mas assim, o que é mais colorido, pra gente distinguir algumas células, por exemplo, vivas de mortas, a gente usa o azul de metileno ou a eritrosina, mas geralmente é azul de metileno mesmo, que é misturado numa gota de corante com uma gota da amostra diluída. O que acontece? As células mortas, elas têm uma membrana rompida. Então, o corante entra nelas e elas ficam azuis ou rosas. As células vivas, elas têm uma membrana bem íntegra, assim, né? Bem certinha. Já o corante, às vezes, não consegue entrar. Depende da célula, tá? Então, elas ficam transparentes ou levemente coradas. Então, a gente espera de 2, 5 minutos para o corante agir. Tem gente que avalia isso direto na câmara de Neubauer. Coloca a lâmina, a lamínula e vai adicionando com uma pipeta. Mas no laboratório que eu fiz o mestrado, por exemplo, a gente fazia essa avaliação de viabilidade numa outra placa, que é a plaquinha de viabilidade. Parece uma placa de Petri, mas ela é bem pequenininha e ela já vem com os quadrantes também certinhos. E como é que a gente avalia? A gente divide as células vivas pelas células mortas, multiplica por 100. Por exemplo, se você contou 180 vivas e 30 mortas, a viabilidade é 85,7%. Um produto bom tem viabilidade maior que 80%. Então esse método ele é rápido, ele dá resultado pra gente de uma forma mais fácil, mas é claro que isso é feito várias vezes, várias contagens, porque daí a gente consegue tirar uma média, porque pode ter uma variabilidade, né, uma variação ali. Agora vamos para o segundo pilar, né, o teste de pureza que a gente faz via plaqueamento. Esse teste ele mostra se você tem só o micro-organismo que você quer ou se você tem contaminantes também. Primeiro, a gente prepara os meios de cultura. Para bactéria, a gente usa agar, né, nutriente agar ou o famoso TSA. Para fungos, a gente usa agar batata dextrose, que é o BDA. E para detecção de contaminantes, a gente pode usar meios seletivos, como o agar-Mekong, que detecta enterobactérias, por exemplo. Aquelas bactérias de contaminação fecal, sabe? Agar-Mannitol, que detecta estafilococcus. Mas enfim, a gente faz todo o processo, faz diluição seriada também, igual a gente comentou, para a câmara de Neubauer, né? Mas a gente vai fazer para plaquear, porque imagina, se a gente pega o produto puro, a quantidade de colônia que vai ter. Então a gente faz todo o plaqueamento usando a alça de Drygalski ou uma espátula estéril também. Usa uma técnica de espalhamento, né, que pode ser diferente.
em cada caso, incuba esse micro-organismo, geralmente em BOD mesmo, né, que a gente consegue adicionar a temperatura e a umidade que a gente quer, coloca a quantidade de dias que é necessário para aquele micro-organismo específico e faz a leitura e a interpretação. Se aparecer naquela placa uma colônia diferente na cor, no tamanho, na textura, é um contaminante. O ideal é calcular a pureza, né, o número de colônias do micro-organismo que você quer, dividido pelo total de colônias que apareceram ali na placa, vezes 100. A pureza acima de 99% ela é excelente. Entre 95% e 99% ela é aceitável. Abaixo de 95%, a gente geralmente reprova. E atenção, para contaminantes críticos, tá? Se crescer uma colônia, uma enterobactéria, né, E. coli, salmonella, enterobacter, isso é gravíssimo para um produto agrícola. Eu até comentei com você que a Embrapa encontrou esses micro-organismos em algumas análises que eles fizeram de produtos on-farm, tá? Que estavam ali sem controle de qualidade nenhum. Então, se você ainda não escutou esse episódio, volta lá, escuta ele, que ele tá bem legal também, sobre a comparação entre o produto biológico, comercial e a produção on-farm. Agora falando de reprodutibilidade, né, estabilidade. A reprodutibilidade, ela é fazer o mesmo teste em várias vezes em vários produtos para obter resultados similares. Os produtos comercial, eles fazem controle de qualidade lote a lote. O que é isso? Pegam as amostras de 3 pontos diferentes do lote, fazem todas as análises em triplicata, calculam a média e o desvio padrão. O coeficiente de variação, né, a partir desses dados, ele tem que ser menor que 5%. Isso vai garantir que você vai comprar hoje e daqui 3 meses ele vai ser o mesmo produto. Qual que é a questão do on-farm sem controle de qualidade? O produtor multiplica no bioreator, mas a temperatura pode variar. O pH, ele também pode ter oscilado. O tempo de fermentação pode ter sido diferente. Qual que é o resultado? Um lote que tem 10 elevado a nona UFC por ml, 85% de viabilidade. No segundo lote, ele tem 10 elevado a 6 UFC por ml, e 50% de viabilidade, por exemplo. E isso é uma variação que a gente não pode aceitar. E tem a estabilidade ao longo do tempo, né? São feitos testes mês a mês, dessa mesma forma, às vezes de 7 em 7 dias, para entender se caiu a concentração. Então, assim a gente consegue definir o tempo de prateleira, que é aquele famoso shelf life. E alguns produtos comerciais, eles são submetidos a temperaturas muito altas, por exemplo, 45 graus por 15 dias. Depois eles analisam se manteve a qualidade, para entender, né, e simular um ano de prateleira, por exemplo. Então, a dica da semana é focada justamente nisso. Se você tem a possibilidade de levar o seu produto para um laboratório para avaliar, obviamente você está com dúvida, né? Você leva, avalia se for um laboratório idôneo também, que isso faz toda a diferença. Se você tem um microscópio perto de você, faz um teste da gota, pega esse produto, coloca ele em lâmina, coloca a lamínula por cima, olha ali na objetiva de 40 vezes. Você deve ver as células móveis, se elas forem bactérias, por exemplo, azospirillum, bacilos, vegetativo, né, claro, não endósporo. Se for endósporo, o bacillus ele vai ter uma estrutura oval bem brilhante. Se for um tricoderma, você vai ver hifas ramificadas, né, se o produto ele for líquido, por exemplo. Agora, se ele for pó, você vai ver o conídeo bem certinho, parece um grãozinho de arroz. Se você observar muitas células paradas, estáticas, pode ser que tenha uma morte celular. E se você observar muitas formas diferentes misturadas, provavelmente seja contaminação. Mas assim, pessoal, o ideal é sempre levar para uma pessoa que seja qualificada para fazer esse tipo de análise, tá? Não adianta você sozinho analisar e achar que é isso. O ideal é levar para um laboratório que você confie. E é isso, pessoal. Agora vocês sabem como é que funciona uma análise de qualidade de produtos biológicos dentro do laboratório. Já pode tirar seu jaleco, deixar ele aí no cantinho, vai que você precisa usar depois. Vocês sabem também sobre câmara de Neubauer para contagem de viabilidade, de pureza, plaqueamento, UFC. Se você ainda tem dúvidas sobre esses conceitos, eu também tenho um episódio sobre cepas, explicando o que é o UFC. Escuta aí, eu só não lembro qual que é o número dele agora. E se você vai investir ou já investiu em biológico para sua fazenda, seja comercial ou on-farm, exija análise de qualidade. Os produtos comerciais, eles têm certificado de análise de cada lote, tá bom?
e tenha uma pessoa da sua confiança, um biólogo, enfim, a pessoa ali do laboratório que consiga te ajudar a interpretar esses certificados de análise, os laudos técnicos. E é isso, pessoal. Sigam lá o @bioagrotech.podcast se você ainda não segue. Tem mapa mental com resumo do episódio da semana, tem vídeos também. Agora a gente tá no TikTok, inclusive temos um vídeo lá com quase 10 mil visualizações. E fica por dentro que tem sempre vídeo novo, episódio que sai às 6 da manhã toda quarta. E se lembrem de uma coisa, a qualidade a gente comprova em laboratório, não em marketing. Até o próximo episódio e tchau, tchau!